Tiago 4,13. Ainda bem que eu acho naturalmente, com todas as vergonhas que eu passo, né, irmãos? Tiago, capítulo 4, versículo 13. Eu estava meditando e fiz algumas anotações nesse texto. E eu coloquei um título nesse sermão: A sabedoria nos planos. Amém? A sabedoria no planejar, a sabedoria nos planos. O texto aqui diz: agora prestem atenção, vocês que estão dizendo, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucro. No entanto, vocês não sabem o que acontecerá no dia de amanhã. O que é a vossa vida? Sois como uma névoa que aparece por pouco tempo e logo se dissipa. Em vez disso, vocês deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Mas vos orgulhais da vossa arrogância. Todo orgulho como esse procede do maligno. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete o pecado. Amém, irmãos? Tiago está escrevendo algo que às vezes você pode, se você não ler com mais cuidado, você pode confundir. Ele não está falando contra os planos. O problema aqui não é o plano, não é o projeto. Ele diz assim: vocês que estão dizendo, hoje ou amanhã iremos em direção a tal lugar, tal cidade, e faremos isso ou aquilo. Vocês devem parar para refletir. Primeiro, vocês não conhecem o dia de amanhã para terem tanta segurança assim nos seus planos. Segundo, vocês precisam se lembrar que tudo acontece com a permissão de Deus. E tenham cuidado para que essa arrogância não governe o coração de vocês. Porque o versículo 17, ele é a chave, né? Porque toda pretensão humana, toda projeção, toda pretensão, tudo aquilo que nós buscamos ou ansiamos em nosso coração, deve ser submetido ao governo do Senhor. E a Bíblia diz que nós fomos criados para vivermos nas boas obras. Efésios 2:10, não é? Porque fomos criados para vivermos na prática de boas obras. Então, ao invés de ficarmos buscando e termos aquelas pretensões egoístas ou simplesmente voltadas para o nosso próprio desejo e realização, devemos sim fazer a vontade de Deus hoje, amém? Fazer a vontade de Deus agora, e não ficar simplesmente pretendendo alguma coisa, mas fazer a vontade de Deus hoje, na condição que temos, no tempo em que vivemos, no momento em que estamos, amém, irmãos? Então, o primeiro ponto aqui, nós planejamos tudo, não é verdade? Eu e você, nós planejamos a nossa vida inteira. Tiago diz aqui no versículo 13, olha, vocês que estão planejando, né, hoje ou amanhã, Tiago 4,13, iremos para tal cidade, lá passaremos um ano, e lá faremos negócio e teremos lucro. Na verdade, o plano em si, ele é bom, não é verdade, irmãos? Existem vários setores da vida comum que, se não houver planejamento, vai desabar, vai fracassar. Por exemplo, as finanças de uma família precisam ser planejadas. Ninguém pode ser um irresponsável e não ter um planejamento financeiro, não é verdade? Você planeja uma vida acadêmica, não é isso? Você planeja uma progressão nos seus estudos. A educação é baseada em planejamento, né? Você planeja aquilo que você vai administrar, não é verdade? E isso é bom. Tudo aquilo que Deus coloca na nossa mão, nós precisamos cuidar bem daquilo que Deus coloca em nossa mão, não é verdade? Então o planejamento, ele é algo saudável, o planejamento, ele é importante. Quantos países, quantos estados, quantos municípios sofrem por falta de planejamento daqueles que governam, não é verdade? Quando não há planejamento, nós temos sérios problemas, sérios problemas. Eu quero ler um texto com você, para a gente entender como isso é importante. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 42, amém?
Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, versículo 42. Jesus conta uma parábola, não é isso? Lucas 12, 42, não é? Lucas 12, 42, Pedro pergunta: Senhor, versículo 41, o Senhor está dizendo essa parábola para nós ou para todos? Jesus respondeu: qual é o administrador fiel e prudente que o Senhor encarregará dos seus servos para lhes dar alimento no tempo certo? Bem-aventurado o servo a quem o seu Senhor, quando vier, encontrar fazendo assim. Amém? Então, a parábola aqui do administrador fiel fala de planejamento, ou seja, aquele que é encarregado de responsabilidades, aquele que é encarregado de algumas coisas que o Senhor coloca nas suas mãos, ele deve ser encontrado fiel, não é? Encarregado e administrando, bem-aventurado servo, a quem o seu Senhor, quando vier, encontrar fazendo assim. Então, tudo que existe em nossas mãos, tudo que Deus coloca em nossas mãos, é para que a gente cuide bem, é para que a gente seja responsável. Sermos bons mordomos, não é isso, irmãos? Sermos bons mordomos, administradores do que Deus coloca em nossa mão. 1 Coríntios 4:2 reforça essa ideia. Se você abrir aí a sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 2 diz, vamos ler 1, né? Assim, 1 Coríntios, capítulo 4, assim os homens devem nos considerar servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Além disso, o que se requer de pessoas assim encarregadas é que elas sejam encontradas fiéis. Então, Deus coloca algo em nossas mãos. Deus coloca algumas coisas em nossas mãos. E o planejar fala disso, do cuidado que nós devemos ter com tudo que Deus coloca em nossas mãos. Então nós planejamos dias, planejamos meses. Isso não é ruim, não é isso que Tiago está condenando. Nós devemos ser responsáveis e sermos fiéis com tudo que Deus coloca em nossas mãos. Por exemplo, aquilo que parece natural para os irmãos, vou dar um exemplo, no caso da música aqui, no louvor, a gente passa a semana inteira, a gente ora, a gente pensa, a gente ouve canções, a gente pensa no que Deus está falando com a igreja. Por exemplo, domingo de manhã, se Deus permitir, eu tenho que falar igual o Tiago fala aqui, né? Se Deus permitir, se Deus nos der vida, se Deus nos der saúde, domingo de manhã nós já temos um grupo que está aqui se preparando para ministrar o louvor, e eles já têm as músicas que nós pretendemos, né, com toda a nossa sensibilidade, ministrar a igreja. Então nós planejamos isso, e nós colocamos isso diante do Senhor. Isso não acontece naturalmente, né? Não dá para chegar aqui, só se a pessoa for um fenômeno musical, e também a gente precisa cultivar comunhão com Deus, né? Não dá para chegar aqui e simplesmente fazer a coisa. A gente precisa estar sensível à voz do Senhor, à sua palavra. Então nós planejamos, e isso é bom. Agora, Deus espera que sejamos fiéis a Ele. Vocês estão vendo que nos dois textos que eu li, o que se destaca é a fidelidade. Vocês perceberam isso? Tanto na parábola de Lucas 12, como no texto de Paulo em Coríntios, o que se destaca é a fidelidade. Ou seja, mais importante do que fazer planos, mais importante do que prosperar, eu estou dizendo aqui, vai na contramão de muitos, né? Mais importante do que alcançar resultados, o que Deus olha, o que Deus está observando para o nosso coração, o que Deus vê e quer encontrar é a fidelidade, amém, irmãos? É a fidelidade no nosso coração, de sermos fiéis diante de Deus. E é aí que está a chave, porque na pretensão de fazer planos e de adquirir lucro, adquirir bens e adquirir sucesso, fama e realizações, o homem acaba abandonando esse princípio. O homem acaba abandonando esse princípio, porque o homem começa a viver para satisfazer a si mesmo. Ele começa a viver para atender os próprios desejos. E a fidelidade a Deus não fala disso. A fidelidade a Deus fala de fazer a vontade de Deus na terra. Amém, irmãos? Então, quando os planos se tornam errados? Esse é o segundo ponto. Primeiro, fazer planos faz parte da vida, mas quando o planejar se torna algo
perigoso e até mesmo problema. O problema, eu destaquei aqui nas minhas leituras, não é planejar, mas a motivação. Com que motivação planejamos? Nós estamos vendo aí todos, e nós não estamos aqui condenando isso, muito pelo contrário, nós estamos trazendo uma palavra de orientação, uma palavra pastoral para a igreja. Todo mundo tem uma expectativa em relação a 2021. Então nós planejamos, nós colocamos diante de Deus, nós oramos, nós pensamos, nós criamos expectativas. O problema não é planejar, mas a motivação do nosso coração. Será que os nossos planos vão ao encontro da vontade de Deus? Será que os nossos planos estão sujeitos à vontade do Senhor? Será que a nossa vida está realmente debaixo do governo, da orientação de Deus? Com que motivação eu estou fazendo um plano? Porque se eu não perceber, se eu não atentar para isso, eu posso fazer planos que vão me afastar da presença de Deus. Eu posso fazer planos que vão me afastar da congregação. Eu posso fazer planos que vão me afastar da palavra do Senhor. Eu posso fazer planos para mim mesmo. E isso pode me tirar da presença de Deus, se o meu coração não estiver atento a isso. Com que motivação? Com que motivação? A gente sabe que as pessoas na Bíblia, eu vou citar alguns textos aqui, elas fizeram planos pelos motivos errados. E aí você pode pensar, nossa, mas se isso aqui acontecer vai ser um sucesso, se isso aqui acontecer vai ser demais, mas era totalmente contra a vontade de Deus. E o primeiro e mais clássico deles é Gênesis capítulo 11, não é isso? O que está escrito lá, irmãos? Foi um grande projeto, foi uma grande investida, foi uma grande iniciativa, totalmente contra a vontade de Deus. Então, planejaram e pensaram em executar algo que não estava de acordo com o propósito do Senhor. Gênesis 11:1 diz assim, ora, Gênesis 11, versículo 1, na terra toda havia apenas uma linguagem, e só uma maneira de falar. Versículo 2, e sucedeu que partindo eles do Oriente, eles deram com uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros, venham, façamos tijolos e queimemo-los bem. E os tijolos serviram de pedra, e o betume de argamassa. Então disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e vamos tornar célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados pela terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os homens edificavam. E a palavra que Deus disse tanto para Abraão quanto para Noé foi, primeiro para Noé, depois dessa passagem ele vai repetir para Abraão, multiplicai-vos e enchei a terra. Eles queriam, se ajuntar e se tornarem famosos e erguerem um edifício que chegasse até os céus. Esses planos, irmãos, falam de uma harmonia que havia entre eles, não é isso? De um acordo. Até a gente já ouviu uma mensagem, que existe muita unidade aqui, existe muita harmonia aqui, existe um acordo e existe uma força de realização muito grande na passagem da Torre de Babel. Mas toda essa harmonia, toda essa energia, toda essa iniciativa estava sendo direcionada para algo que estava fora da vontade de Deus, que estava fora do propósito do Senhor. Então Deus veio e criou a confusão, não é? Babel, a raiz aí, até da palavra, do termo, da ideia de Babilônia, Babel, Babilônia. Então ali houve a confusão, por quê? Estavam fazendo aquilo que não era agradável ao Senhor. Então o plano, ele faz parte da nossa vida. Agora, com que motivação planejamos? Com que motivação eu coloco alguns alvos diante dos meus olhos? Em contrapartida, nós precisamos aprender a declarar como salmista. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 31:15. Ao invés de iniciarmos realizações que correm o risco de serem reprovadas pelo Senhor, nós podemos sim realizar, planejar, conquistar, mas nós devemos ter o cuidado que o salmista teve. Amém, irmãos? Salmo 31:15, principalmente a parte A do versículo. Salmo 31:15 diz o quê? Nas tuas mãos estão os meus dias. Aleluia!
Nós pensamos que temos muita força, nós pensamos que temos uma capacidade muito grande, até a gente perceber que não é bem assim, não é verdade, irmãos? Se tem uma lição que eu aprendi em 2020 é não viver pelos motivos errados. Porque a vida, ela é muito rápida, E às vezes nós temos um zelo tão grande com algumas coisas que simplesmente vai ficar para trás. Se você parar para pensar, a gente tem tanto cuidado com algumas coisas que vão ficar para trás, que vão ficar para outras pessoas usarem, que vão cair no esquecimento. E se você não tiver a motivação certa no seu coração de viver pelos motivos certos, você corre o risco de viver frustrado. Amém, irmão? Então, a verdadeira motivação é aquela que vem do Senhor para o nosso coração, é andar nos caminhos do Senhor, é buscar colocar cada dia, cada passo, cada intenção diante do Senhor. Tudo que está no teu coração para fazer, faça, mas sempre buscando a direção do Senhor. Não simplesmente se jogar, né, nas coisas, mas sempre pensar: como isso vai me ajudar a viver o propósito de Deus? Como isso vai me ajudar a viver a vontade do Senhor para mim? Então você pode dizer como salmista: nas tuas mãos, Senhor, estão todos os meus dias. Amém, irmão? Um outro plano que parecia ser muito bom, mas que estava fora da vontade de Deus, foi o primeiro plano de Moisés, não é isso? Abra sua Bíblia em Êxodo 2:11. Moisés tinha um plano sensacional, totalmente fora do propósito do Senhor, totalmente fora da vontade de Deus. Moisés, lá em Êxodo 2, versículo 11, naquele dia, sendo Moisés já homem, né? Agora eu já sou homem, já posso sair sozinho, Moisés diz. E ele foi, né? Naqueles dias, sendo Moisés homem, ele saiu para ver os seus irmãos e viu que estavam trabalhando penosamente. E ele viu que certo egípcio espancava um hebreu, e espancava um dos seus. Versículo 12: olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu o egípcio na areia. Mas saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando. E ele disse ao culpado: por que você está espancando o teu próximo? Então ele respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas em matar-me como você matou o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza descobriram. E informado desse caso, procurou Faraó matar a Moisés. Então Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e se assentou junto ao poço. Amém, irmãos? Os planos de Moisés eram assim: eu vou defender o meu irmão, eu vou defender o meu povo, eu vou acabar com a raça desse egípcio, ele vai ver com quem que ele está lidando. E aí, o pastor Jeová já até pregou esse sermão aqui: meus irmãos vão olhar para mim e vão dizer: esse é o nosso herói, esse é Moisés, aquele que nos defendeu. Mas todos os planos e todas as investidas de Moisés, irmãos, foram totalmente desastrosas. Amém? Ele foi acusado, ele foi envergonhado, ele foi exposto, ele foi ameaçado de morte por Faraó, e ele fugiu para o deserto, e foi ali que ele começou a entender os caminhos do Senhor para a vida dele. Amém, meus irmãos? Foi ali que Deus começou a se revelar de fato para ele, e começou a falar ao seu coração, e começou a revelar a sua glória, o seu poder e a sua vontade. Moisés seria o libertador do Egito, do seu povo, libertando Israel do Egito, mas não daquela maneira. Toda aquela iniciativa de Moisés não estava de acordo com o propósito de Deus para ele. Então é necessário ter muito cuidado, muito cuidado. Eu quero simplesmente deixar esses 2 exemplos, o exemplo da Torre de Babel e a investida de Moisés, para a gente ver que não é todo plano, que não é toda ação, que não é toda iniciativa que está de acordo com a vontade de Deus. O problema é que a gente é muito afoito, né? Principalmente a geração atual, é uma geração instantânea, a geração da internet, a geração que quer tudo pronto, tudo agora, tudo feito. E tudo há um começo, né? Tudo é fruto de uma caminhada, tudo é fruto de você compreender, ter um coração sensível a Deus, discernir os tempos e as épocas, que isso se torna algo tão importante. E uma outra lição: primeiro eu disse, nós planejamos a vida, isso não é errado.
Porém, o problema é com que motivação nós fazemos planos. Terceiro lugar, a lição que Tiago ensina: o homem não deve estar tão seguro de si mesmo. Amém? O homem não deve estar tão seguro assim de si mesmo. Porque ele diz: o que é a vossa vida? A partir do momento em que Tiago fala assim, olha, você pode estar muito certo do que você acha que vai acontecer, né? Voltando para Tiago 4,13. A pessoa provavelmente estava ali, hoje ou amanhã farei isso ou aquilo. Esta ou aquela cidade, permanecerei ali 1 ano e terei lucro. Então Tiago está perguntando, olha, vocês não sabem o que é a vossa vida. Vossa vida é como um vapor, é como uma névoa. Não é possível viver com tanta pretensão assim. O que diz Lucas 12:20, irmãos? Lucas 12:20 é um outro ensinamento de Jesus em Lucas 12, versículo 20. É aquela parábola, aquela velha história de um homem que enriqueceu e que ajuntou bens e que acumulou bens e acumulou muitas coisas no mundo, na terra, conquistou muitas coisas, até o dia que o Senhor diz, essa noite pedirão a sua alma. E o que você tem para colocar e para apresentar diante do seu Deus? Essa noite, já pensou, irmãos? Lucas 12:20, Deus disse, louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Então o homem não deve estar tão seguro de si mesmo. Pelo contrário, ele deve ter a atitude correta. Qual é a atitude correta que Tiago ensina? Tiago 4, versículo 15. Tiago, ele faz um alerta acerca de uma motivação errada nos planos, de uma inclinação do homem para coisas vãs, para vaidades, para coisas vazias. Pelo contrário, Tiago ensina, Tiago 4, 15. Pelo contrário, em vez de ficar com tanta pretensão, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, não só viveremos, como faremos isso ou aquilo. Então, o viver, o planejar e o fazer, ele continua acontecendo, não é verdade? Continuamos vivendo, continuamos fazendo planos, continuamos trabalhando, estudando e caminhando, porém, existe um fator aí, não é mais o homem que está no centro, não é mais o homem que tem o poder, não é mais o homem que decide, não é mais o homem que está no governo, mas aqui ele diz, se o Senhor permitir. Se o Senhor permitir, continuaremos fazendo isso ou aquilo. Então, toda essa pretensão humana, ela deve se submeter à vontade de Deus, ao governo de Deus, ao propósito do Senhor, amém, irmãos? O mais importante em pensarmos em um 2021 é isso, é um 2021 que esteja debaixo do governo de Deus, amém? Um 2021 que esteja debaixo da direção do Senhor, da vontade do Senhor, se Ele permitir, não só viverei, como farei isso ou aquilo. Porque basta a cada dia o seu mal. Então, Jesus ele nos ensina muitas coisas acerca disso, de fazer tudo no tempo de Deus, de fazer tudo de acordo com o propósito de Deus, de fazer tudo segundo a vontade de Deus. Jesus é exemplo, né, irmãos? Jesus é a referência para nós. Eu separei só alguns versículos aqui, não separei muitos, não vou voltar, não vou ficar lendo o texto, porque senão estende muito, mas os irmãos que estão em casa aí podem anotar também. Em João capítulo 2, quando Jesus estava no casamento, Maria veio para cima dele, né? E agora, o que vai, sei que? Aí o que ele disse? Mulher, ainda não é chegada a minha hora. A minha relação com você aqui, nesse momento, é de mãe e filho. Não é? Ainda não é chegada a minha hora. Então Jesus, ele não se deixou levar pela persuasão de Maria. João 2,4, capítulo 2 ali, né? E ele não se deixou levar pela persuasão de Maria, muito pelo contrário. Aí Maria percebeu e falou, olha, obedeçam a ele, façam o que ele disser. Então Jesus, ele se moveu segundo a vontade do Pai, ele agiu segundo a vontade do Pai, e não agiu simplesmente porque Maria fez um pedido para ele. E as pessoas ficam até usando isso como um exemplo aí, né, acerca da intercessão de Maria, né, que não tem nada a ver com o texto. Na festa dos tabernáculos, João capítulo 7, os irmãos de Jesus pressionando ele, né? Vai lá agora, se manifesta para esse mundo, mostra que você é o cara, mostra que você é o Messias. E ali diz que Jesus permaneceu onde estava.
Jesus não falou assim, eu vou provar para esse povo agora, eu vou provar para eles quem eu sou. Não, ele não foi na pressão dos irmãos, ele não foi na pilha, né, como o pessoal, nem sei como é que diz agora, né, ele não foi na pilha dos irmãos, ele não foi, mas depois ele foi. Então, não era o ir até a festa, era com que motivação ele iria, era debaixo de que influência ele iria para a festa. Então ali Jesus, na festa dos tabernáculos, também nos dá um exemplo: se o Senhor quiser, eu irei. Se for o tempo de Deus para mim, eu vou. Se for a vontade do Pai, estarei lá. Mas não segundo a investida dos homens, a persuasão dos homens. Um outro texto muito interessante é o texto que fala da morte de Lázaro. Então, primeiro, no milagre da água em vinho, Jesus nos ensina a agir debaixo da vontade do Pai, no tempo do Pai, no tempo perfeito, no tempo de Deus. João 2,4. Na festa dos tabernáculos, João 7, Jesus também nos dá um exemplo disso, de agir no tempo certo, na hora certa, segundo a vontade do Pai. Na morte de Lázaro, João 11, diz que chegou a notícia e fala: o vosso amigo, aquele a quem amas, está enfermo. E depois chega ali, Lázaro está morto. E ali diz que Jesus ainda se deteve alguns dias. Se fosse outra pessoa, poderia sair desesperado, né? Meu Deus, eu vou agora para lá e vou ver o que está acontecendo. Jesus ainda se deteve e diz: o Pai será glorificado. Amém, irmãos? O Pai será glorificado. Pensa, cada passo de Jesus, cada decisão de Jesus, cada escolha que Jesus fazia era totalmente em sincronia mesmo, em harmonia com o tempo de Deus e com a vontade de Deus. Nós precisamos buscar isso diante de Deus, irmãos. E ali Jesus se deteve alguns dias e não foi até Lázaro imediatamente. Mas no tempo certo, no tempo de Deus, de acordo com a vontade de Deus, ele foi, ele chorou, ele colocou esperança no coração de Marta e de Maria. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Se você crê em mim, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ele disse ali no tempo certo, no momento certo, na hora certa: Lázaro, sai para fora. E ele diz que um grande milagre aconteceu. Amém, irmãos? Então, não no tempo dos homens, não segundo as angústias daquela família, daquelas mulheres, mas segundo a direção de Deus, segundo a vontade do Pai. Então Jesus realizou algo. E é engraçado que na conversão de Zaqueu é quase que o contrário, né? Na conversão de Zaqueu, Lucas 19, Jesus fala assim: Mateus, desce depressa, porque eu preciso resolver isso com você agora. Não é assim? Na situação de Zaqueu, ele já não ficou esperando muito. Ele falou: Zaqueu, desce agora, porque eu preciso estar na sua casa. Vamos lá, agora. E ali diz que houve uma grande conversão. Amém, irmãos? Vamos aprender a buscar a direção de Deus, o tempo de Deus. Amém? E por último, a grande lição que Jesus nos ensina é aceitar o sofrimento. Amém, irmãos? Jesus nos ensina uma lição: aceitar o sofrimento e discernir a vontade do Pai. Lá no Getsemane, Jesus disse para os seus discípulos: a minha alma está angustiada até a morte, orem comigo. E ali Jesus orou e disse: Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Então nós precisamos entender, na oração do Getsemane, Jesus sabia da sua missão, Jesus sabia do propósito do Pai para ele, Jesus sabia para onde ele estava indo. Ele sabia para onde ele estava indo, mas ali diz que ele se rendeu, que ele se entregou, que ele se colocou completamente nas mãos de Deus. Amém, irmãos? Se você parar para pensar, a nossa vida pertence a Deus. A nossa vida está nas mãos de Deus. O fôlego de vida que nós temos vem de Deus. Cada dia de vida é permissão de Deus. Cada realização, cada conquista é permissão de Deus, é provisão de Deus, é aquilo que Deus preparou para cada um de nós. Amém, irmãos? Então nós precisamos aprender a agir debaixo da direção do Senhor e buscar fazer a vontade do Pai hoje, não é? Tiago 4,17 diz: aquele que sabe que deve fazer o bem, que deve agir segundo a verdade hoje e não age, está pecando. Ao invés de ficar planejando, idealizando ou imaginando, façamos a vontade do Pai, não é? Porque Jesus Cristo, Ele nos dá o exemplo, e o certo é aquilo que Deus quer, não o que a moral humana define. Eu também separei essa frase aqui de um comentário. Vou repetir: o certo é aquilo que Deus quer,
não aquilo que o homem diz que é. O certo é a vontade de Deus, aleluia. E a vontade de Deus, Tiago 1,5 diz: devemos buscar a verdadeira sabedoria, a sabedoria que vem do alto, amém, irmãos? Tiago 1,5, se algum de vós tem falta de sabedoria no meio dos problemas, peça sabedoria a Deus. Ele dá a todos sabedoria para discernir as coisas. Tiago 2,17 diz: nós devemos ter uma fé operante. A fé sem obras é morta. Que adianta uma pessoa dizer que tem fé, se ela não caminha em direção a isso, se ela não anda em direção a essa fé, se ela não realiza nada relacionado com essa fé? Devemos buscar a humildade, né? Tiago fala: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, em Tiago 4,10. Devemos buscar a paciência, né? Então, em todo isso aí, em todo esse contexto de buscar a vontade de Deus, de discernir as coisas e de agir conforme a direção de Deus, a carta de Tiago nos ensina muito. Nos ensina a buscar sabedoria, Tiago 1,5. Nos ensina a buscar uma fé operante, Tiago 2,17. Nos ensina a buscar a humildade, a nos humilhar, a confessar os pecados diante do Senhor. Nos ensina a termos paciência. Tiago 4,7 diz: irmãos, tenham paciência até a vinda do Senhor, amém? Tenham paciência, porque o lavrador, ele espera pacientemente pelos seus frutos. Devemos buscar uma vida de oração. É assim que nós caminhamos debaixo da vontade de Deus. Tiago 5,16, não é? A oração de um justo, ela pode realizar muitas coisas, amém, irmãos? É isso que nós vamos fazer aqui amanhã, não é? Amanhã, a partir